Seja muito bem-vindo, vamos iniciar o terceiro módulo do treinamento focado na grande plataforma do Plug and Trade, o PNT. E nesse módulo a gente vai falar das boletas que executam ordens envolvendo mais de uma perna, né? A gente chama as ordens de spread, as estratégias de spread. Esse tipo de estratégia é muito interessante e importante ser executada por um robô, porque obviamente ela envolve a execução de dois ativos diferentes. Pode ser duas opções, pode ser duas ações diferentes, né? No caso de um long e short. Pode ser um papel e uma opção numa operação de volatilidade, enfim, são diversas as possibilidades, né? Por que é importante a execução através de um software como o PNT? Porque se você vai comprar uma opção e vender outra, montar uma trava, por exemplo, se você vai fazer isso na mão, você vai deixar dinheiro na mesa, né? Então imagine uma opção cotada a comprador a R$1, vendedor a 95, a 1,5, a R$1,05, né? Ou seja, se você vai ter que comprar essa opção a mercado, você vai pagar 5 centavos, 4 centavos a mais no mínimo do que você poderia pagar ficando como o melhor comprador, né? Do outro lado, se você vai vender uma outra opção cujo comprador é 50 centavos e o vendedor é 56, se você vende a 50 centavos, você deixa na mesa ali os 5, caso você tivesse vendido a 55. Se você usa o robô, você coloca a pescar, poxa, eu quero pagar no máximo 49 centavos para montar essa estratégia, né? Ou seja, para montar esta trava de alta nesse exemplo que eu acabei de citar. Ou seja, se bate aquela diferença, né? Se a diferença entre os dois ativos, entre as duas opções, fica 49 centavos, aí o software entra lá e executa na hora. Você pode seguir a sua atividade de agente autônomo, por exemplo, ligando para os clientes. Você, que é trader, investidor, pode seguir a sua atividade profissional sem nenhum tipo de problema e deixar a execução da ordem para o robô. Beleza? Então a gente vai tratar aqui nesse módulo basicamente de 3 estratégias diferentes, tá? 3 boletas diferentes, né? A primeira delas vai ser a boleta long and short, né? Que ela pode ser observada e executada de diferentes maneiras. A boleta multileg e a boleta multileg TWAP, né? Lembrando que as coisas aqui elas vão evoluindo. Agora você já sabe o que é uma ordem TWAP, né? Ou seja, é uma ordem que é executada considerando a variável tempo, né? Então eu quero que essa ordem vai sendo executada aos poucos até determinado horário. Mas enfim, a gente vai falar dela em detalhes em seguida. Para começar, vamos aqui fazer a formalização, né? Então estratégias de spread são aquelas que envolvem, né, 1, 2 ou mais ativos, ou seja, onde o que importa é a diferença entre esses dois papéis, não é o preço isolado desses ativos, correto? E a gente vai observar essa diferença através da razão, que a gente chama de ratio, que é um papel dividido pelo outro, pela diferença financeira ou diferença ponderada. Existem diversas formas da gente ver, né, essa diferença, né? Então, basicamente, a gente pode escolher qual o formato aí que a gente vai observar. A primeira boleta que eu vou trazer para vocês é a boleta long and short, ou seja, ela vai executar a compra de um ativo e a venda de um outro ativo de maneira simultânea de acordo com o coeficiente que você exigiu, certo? Ou seja, a execução, obviamente, depende do movimento do mercado, certo? Não é, se eu colocar no robô, não existe garantia que vai executar, o mercado precisa convergir até aquele patamar que eu coloquei, beleza? Vamos mostrar o robô? Eu acho que fica mais fácil, né? Então eu já estou aqui com o software aberto, né? O PNT aberto, tá? Eu posso vir nesse momento aqui já tirar as ordens que eu tinha colocado aqui, lembrando que eu estou com uma plataforma de simulação, né? Então eu posso tirar aqui as ordens que foram executadas, eu tiro para elas não aparecerem aqui embaixo, ficarem apenas as ordens pendentes, tá certo? Então vamos começar aqui com a boleta long and short. Ela vai aparecer para você aqui, ó, spread e a boleta long and short. Se você clicar aqui no maisinho, ela já vai aparecer aqui nas ordens que você mais utiliza, né? Então, ó, a boleta long and short, diferença financeira, ordem simples, swing trade foi as ordens que eu deixei automáticas aqui, mas você pode criar o seu atalho aqui como você bem entender. Então eu já estou com a boleta long and short aqui como atalho, ó. Cliquei nela e nós vamos simular a execução aqui de uma operação de long and short, né? Exatamente. Então eu vou simular com vocês aqui, ó, compra de Goal e venda de GGBR4, tá? Nesse exemplo, eu quero simular aqui uma compra de... aqui eu tô com uma quantidade muito grande. Vamos colocar aqui 1.200 ações e 500 ações de GGBR, tá? Lembrando que isso aqui é só um exemplo,
tá bom? Sempre vai selecionar aí o seu código de cliente, que vai aparecer aqui, a data que você queira que permaneça vigente, né, a ordem, a quantidade apregoada, eu sempre gosto de colocar 100 ou 200 aqui, né, 100 ou 200, tá? E aqui nós temos o formato de execução, né? Então esse primeiro formato é o formato de razão, ou seja, de ratio, que é um papel dividido pelo outro. Ou seja, cada goal equivale a 0,45 GGBR, é exatamente isso que significa, o 0,45, 92,5, né? Essa é a razão entre goal e GGBR, certo? Ou seja, se eu quero executar agora essa ordem, eu poderia colocar aqui 0,46, obviamente que ele vai executar a mercado. Mas se você tem uma plataforma justamente como o PNT, tudo que você vai fazer é o contrário de executar a mercado, né? Você vai pescar essa ordem num valor adequado. Então, se está 0,4592, vamos colocar aqui 0,4575. Ou seja, vou dar a executar. Se a ordem, se o mercado bater lá no 0,4575, aí obviamente que a ordem será executada, né? Lembrando que agora está CT, quanto que está agora? Vou clicar aqui de novo, tá, 92, né? Então tem que cair um pouquinho aqui para bater na ordem, tá certo? Beleza, sempre que eu quiser alterar, basta clicar 2 vezes aqui, né? Ó, cliquei 2 vezes, eu posso fazer as alterações que eu quero. Você só não pode alterar a quantidade, né? Se você altera a quantidade, eu quero colocar 600, ó, aí você vai alterar, ó, ele vai dar um erro aqui, ó. Tá? Ele vai dar esse erro, aí você tem que atualizar, dar o ok ali, ele vai te chamar a atenção, não é um erro, ele vai te chamar a atenção para ver se realmente é aquilo que você quer fazer, beleza? Tudo bem, então aqui é muito simples, né? Agora, vamos executar esse mesmo long and short de maneira diferente, né? Então aqui, ó, goal e GGBR era 1.200 por 500, né? Seleciona o cliente, eu posso vir aqui no método, ó, ele está selecionado por razão, né? Eu posso selecionar a diferença, ou seja, a diferença entre esses dois papéis, né, nessas quantidades aqui é de R$14, tá? Ah, não, eu quero montar, caso essa diferença bata 14,25, tá? Ou 14,15, aí ele vai lá e executa, né? Aqui a diferença ponderada, né? Então aqui é uma forma um pouquinho diferente aí de você observar. Eu confesso que eu não utilizo essa diferença ponderada, tá? Não tem nenhum problema se você quiser trabalhar com ela, mas eu basicamente não utilizo, tá? O que normalmente o pessoal vai utilizar é realmente aqui, ó, ou por ratio ou por diferença financeira, certo? É um dos dois que a galera vai trabalhar, né? Na realidade aqui, ó, diferença, perdão, voltar aqui, ó, aqui em diferença monetária ali, né? É o preço de um papel em relação ao outro, certo? Aqui, ó, diferença financeira é a diferença entre o saldo que você está comprando de igual menos o saldo que você está vendendo de GGBR, tá? Então, isso aqui é muito comum para quem monta também operação de long and short, tá? Então, por exemplo, eu quero montar essa operação pagando R$1.320, ó. Agora a diferença está 1.323, né? Então, eu vou dar lá executar. Se bater nessa diferença ali que a gente solicitou, obviamente que ele vai executar, beleza? Muito bem. Outras peculiaridades aqui dessa boleta. Vamos colocar outro par aqui agora, ó. Vale contra BRAP 4, tá? Então nós queremos aqui trabalhar com 500 Vale, venda de 1.500 BRAP. Selecionar aqui o cliente, tá? De novo, ó, tem aqui a razão ponderada. Eu vou manter a razão, né, o ratio, fica mais fácil. Vamos colocar aqui uma razão de 2,88, beleza? Ou seja, ou aqui a Vale tem que cair ou a BRAP tem que subir para que essa razão aqui diminua e se aproxime do preço ali que eu estou buscando, tá? Aqui eu vou colocar, sei lá, 100 ações. Opa, não era isso. Não era isso, eu dei o ok sem querer. Beleza, agora já foi, né? Vamos colocar outra ordem aqui. Tá? Lembrando, mais uma vez, né? Eu não estou com dinheiro de verdade aqui, eu estou com simulação, tá? Depois que você pega a manha, não tem muito mistério, tá? Ó, 1.500, cliente, fica tudo meio automático, tá? Vou selecionar aqui um dia à frente, 100, e eu vou colocar aqui, ó, 2,88. Agora vem as peculiaridades que eu quero trazer para você. Eu posso colocar aqui, ó, atribuir saída, tá? Então, se eu quiser, eu posso deixar já a saída pré-programada, ou seja, eu quero montar essa operação se bater aqui em 2,90. E
eu quero sair dessa operação se bater 3, ou seja, se o spread, né, se o ratio, né, a razão, bater 3, ou seja, isso equivaleria aqui a um lucro de 3,5%. Tá? Então, se você quiser, você já pode deixar lá a ordem automática. A partir do momento que essa ordem é executada, certo? Ela automaticamente já coloca a saída. Essas outras ordens aqui, eu vou ter que colocar uma nova ordem para buscar a saída. Tá? Então, eu posso deixar já automático ou não, sem nenhum tipo de problema. Tá? Que mais? Tem outras peculiaridades aqui né, dentro dessa boleta, né? Vamos colocar aqui, ó, Petro 4.000 ações. Deixa eu ver qual que seria a quantidade apropriada aqui. Petro 4, ó, 1.000 ações, e a Petro 3 nesse momento, vou colocar 800 ações, tá? Seleciona o cliente, data, coloca um dia depois ou quantos dias você quiser, não tem nenhum problema. E agora, ó, vamos colocar aqui pescar 0,88. Opa, 0,88, tá 0,89,50 agora, né? Então, se eu clicar aqui do ladinho, ó, deixa eu já mudar aqui e colocar 100, né? Se eu clicar aqui do ladinho, ó, ele vai abrir a possibilidade de eu definir stop, tá? Ou seja, ou eu vou executar essa ordem aqui em 0,88, se o mercado, vou botar mais afastado, né? 0,85, certo? Ou se o spread, né, a gente chama de spread, mas se o ratio subir, tá? Como que a gente, para que serve essa boleta, pessoal? Essa aqui é uma boleta que a gente chama de stop gain e stop loss, ou seja, imagina que eu já entrei nesse par, tá? Entrei em 0,95, certo? E eu coloquei meu alvo lá em 0,85, tá? Ou melhor, vamos considerar que eu entrei em 0,90, tá? Então aqui, ó, se bater 0,85, eu quero que ele recompre a Petro, supondo que eu tivesse vendido em Petro 4 e comprado em Petro 3, então aqui eu quero comprar a Petro 4 e vender a Petro 3, ou seja, eu quero encerrar a suposta operação que eu iniciei anteriormente, tá? E aqui eu posso colocar um stop, ó, em 1, certo? Ou seja, se esse par subir, eu vou sair com algum prejuízo, né? Ou seja, eu posso já deixar a ordem de stop aqui setada, certo? Eu posso deixar a ordem setada aqui se eu quiser. Vamos colocar lá executar. Ó, lembrando que obviamente vai ter que, né, ele está avisando aqui, né? Ó, verifique a razão digitada, para atingi-la, a Petro terá que cair 5%, a Petro 4, ou a Petro 3 terá que subir 5,33, tá? Então dá aqui ok, obviamente que vai estar longe, né? Onde é que tá a ordem? Tá aqui, ó, tá? Se você quiser buscar apenas a Petro, você pode vir aqui em cima, ó, no filtro, ó, coloca ali Petro e vai buscar somente o par aqui que você acabou de colocar. Captou? Então é bem simples. Obviamente que com o passar do tempo você vai pegando a manha, né? Então aqui, ó, ele já deixou, aqui uma coisa importante, tá? Aqui ele já deixou a ordem, ó, se esse ratio, né, se essa razão cair de Petro 4 contra Petro 3, for para 0,85, ele vai comprar Petro 4 e vender Petro 3, certo? Agora, se essa razão subir, né, ele também vai executar, como se fosse um stop, tá? Ele vai executar ali, ó, em 1 e vai encerrar em 1. Então aqui vem uma coisa importante. Percebam que eu coloquei a razão de disparo e a razão do envio de stop a mesma, tá? Quando é um par bem líquido, assim como o BRAP e Vale, como o Banco do Brasil e tudo, quando é um par bem líquido, tudo bem deixar parecido, mas o ideal é que você coloque uma pequena diferença aqui, tá? Ó, que você coloque o envio um valor a mais. Por quê? Porque essa razão do disparo se o mercado bater nessa razão de disparo, em 1, né? O que o sistema faz? Ele pega a sua ordem e envia para a bolsa nesse preço aqui, ó, 1,01. Então ele vai executar até 1,01. Pode ser que ele execute em 1, em 1,005, entendeu? Até 1,01. É importante que você deixe então essa pequena margem aqui. Colocou alterar, obviamente que ele vai dar um aviso ali e beleza, tá lá pescando, tá certo? Então essa, pessoal, é a boleta long and short, tá? Long and short, que você tem diversas maneiras ali de executar, seja por financeiro, seja colocando stop, seja atribuindo um ponto já de saída, se essa ordem for executada. Você, como trader investidor ou profissional de mercado, vai selecionar aquele formato que mais se enquadra ao teu estilo, à tua forma de trabalhar. Fechado? Na próxima parte, a gente fala das demais ordens de spread.